É porque, mas ela tinha entrado. Bom, olha só, a Paty está vendo. Vamos começar, senão já são... A gente tem tentado, Bruno, começar mais ou menos na hora para não ficar uma coisa... Sim. Né? Esse compromisso. Entrou, Paty? Celular. É... Meu computador não dá certo, não. Tem um problema comigo e eu com ele. Mas é melhor que nada. Oi, Bruno. Tudo bom? Tudo. Vou te dar as honras, então, de apresentar o Bruno para todo mundo. Então tá, então vou apresentar. Gente, o Bruno é meu amigo de turma, primeiro, né? Olha lá o que você vai falar. Ele é neurologista e trabalha no Fundão, no Copstar e no Quinta Dor. E é sempre quem assim, me ajuda nas dúvidas no pré-natal, porque a gente tem um acesso um pouco difícil à neurologia dos servidores, enfim. E aí eu sempre no sufoco, ligo para ele, Bruno, faço o quê? Faço isso, faço aquilo, troca medicação, pode ser parto normal, não pode, tem que ser cesárea. Enfim, então, indiretamente, ele está sempre ajudando a gente no serviço, mesmo que ele nem saiba disso, né? Agora eu tô falando, enfim. E agora todo mundo está conhecendo ele. Isso, conhecendo ele, porque eu sempre falo, não, o Bruno falou que pode ser parto normal, não tem nada a ver, vamos embora. Ou então, vamos trocar por essa medicação, enfim. E aí a gente chamou ele para falar desse tema, que eu acho que é um tema super importante. A gente tem muitas pacientes epiléticas no pré-natal. Elas chegam muitas vezes muito mal controladas, vêm de outros serviços, né? Nem são dos servidores propriamente ditos. Chegam muito tarde no pré-natal, às vezes já no terceiro trimestre. E às vezes a gente tem algum certo grau, né, várias vezes, de manejar esses doentes. Então a gente chamou o Bruno para conversar um pouquinho com a gente. É claro que a gente não vai ficar manejando isso sozinho, né? A gente não é neurologista, a gente sempre tem que ter uma equipe multidisciplinar, mas pelo menos para a gente ter uma ideia, assim, né, do que a gente vai fazer naquele primeiro momento. Às vezes o pré-natal é 6 da tarde, todo mundo já foi embora. E alguma coisa a gente tem que fazer com a paciente, né? Não dá para deixar a paciente, querida, volta na outra semana, enfim. E aí é isso, Bruno, bem-vindo, obrigada. E vamos então assistir a aulinha. Valeu. Todo mundo consegue ver minha tela, né? Sim, sim. Eu vou minimizar aqui e começar. Bom, primeiro, assim, eu acho que algumas coisas importantes a serem ditas, né? É que às vezes é difícil mesmo, né? Epilepsia, quando o paciente está descontrolado ou numa situação de descontrole, não tem jeito, né? Vai ser difícil para o neurologista também. Quando Bruno, eu acho que, não sei se é a internet, ficou meio mudo aí. Ficou mudo. Foi? Ficou um pouco mudo, não sei se foi a internet, se foi a conexão. Acho que foi a conexão, talvez. Onde que parou? Não, você apresentando, falando da dificuldade neurologista. Para o neurologista, não tanto quanto para o obstetra, obviamente. O que foi? Não, você estava falando que, às vezes, quando a epilepsia está mal controlada, ela é difícil até para o neurologista. Eu estou falando que não tanto quanto para o obstetra. Entendeu? Exatamente. E eu acho que esse é o ponto para a gente começar. Assim, o principal de tudo
e é o que eu acho que é mais importante dentro do que eu vou falar aqui. É claro que depois a gente vai discutir caso a caso, ou a maior dificuldade que vocês tenham, mas é introduzir para vocês alguns conceitos importantes. Antes do que tratar mal, né, ou deixar de fazer alguma coisa por um desconhecimento, é fazer alguma coisa muito ruim, né? Então, acho que alguns conceitos que eu vou falar são muito importantes e eu procurei me ater neles durante a aula. Então, assim, a primeira coisa, eu não tenho nenhum conflito de interesse, não sou bancado por nenhum laboratório, nem recebo nenhum dinheiro de nenhum laboratório, gostaria, mas ainda não aconteceu. E uma das coisas importantes a se falar aqui são os riscos, né? Quais são os riscos envolvidos quando uma paciente que tem epilepsia diagnosticada, ela resolve ficar grávida, né? A gente poderia dividir esses riscos em 3 situações, né? Um é o risco da própria doença que a pessoa tem, epilepsia, na gravidez, né? Então, a gente sabe que as pacientes epiléticas ela têm maior risco de pré-eclâmpsia, de ter parto prematuro, de ter hemorragia, ter baixo crescimento fetal, do feto nascer morto, ou da própria mãe falecer também. Então, esses riscos que são, obviamente, inerentes a toda gestação, eles são maiores numa gestação de uma paciente que tem epilepsia. Então, isso já é uma primeira coisa que... e aí já vem o primeiro problema, né, que nem sempre foi o que a Patrícia acabou de falar, vocês já pegam o bonde andando, né? Mas isso é uma das primeiras coisas que tem que ficar muito claro para a mulher epilética em idade gestacional. Um outro risco é o contrário, né? Da gravidez na própria epilepsia, né? O impacto que a gravidez tem na própria epilepsia. E isso, na prática, se traduz pelo aumento do número de crises que essa paciente vai ter. Seja ela por alterações farmacocinéticas, a gente vai ver daqui a pouquinho como isso acontece. É claro que a frequência das crises pré-gravidez, ela tem um impacto nas crises também depois da gravidez. Uma paciente que tem muita crise antes de ficar grávida, ela tem maior risco de ter mais crise durante a gravidez. Esse aumento de crises também é maior quando a causa da epilepsia é uma causa estrutural. Então, existe uma divisão dentro da neurologia que você poderia dividir uma epilepsia que não tem um defeito anatômico estrutural e da epilepsia que tem um defeito estrutural. Então, entram aí defeitos estruturais adquiridos, né? Seja por má formação do próprio cérebro, né? Microgirias, macrogirias, poligirias. A gente tem um defeito que é chamado de esclerose mesial temporal, que leva também a uma crise do lobo temporal, enfim. Ou causas estruturais adquiridas ao longo da vida, né? Traumatismos cranianos, tumores, meningites, qualquer uma dessas causas estruturais, quando há um dano estrutural ao cérebro, esse paciente ele tem um risco maior de ter crise do que os pacientes que não têm um dano estrutural, né? E a politerapia e a aderência ao tratamento, né? Em todo mundo, na grávida, isso aumenta um pouco o risco da mulher ter crise. Seja porque ela toma muito remédio, e obviamente se ela toma muito remédio é porque a crise já é difícil de controlar, vai ficar mais difícil ainda na gravidez, ou porque algumas pacientes, né, não é à toa, a gente vai ver no próximo segundo, tem medo de causar mal ao próprio filho, então para de tomar, e aí vai ter crise mesmo. Então esses seriam os principais riscos, digamos assim, o impacto da gravidez na doença epilepsia. E o último, e óbvio também, né, é da droga, né, ou das drogas para tratar a epilepsia no próprio feto, que pode levar a danos estruturais, má formação fetal. E o segundo ponto ainda é um pouco discutível, mas é possível que essas drogas tenham impacto a médio e longo prazo do ponto de vista cognitivo na criança.
tá? Então isso não é muito bem assim preto no branco, mas é possível que algumas drogas tenham um efeito na cognição do paciente. Então, esses são os riscos principais assim de uma mulher em idade fértil que tem epilepsia e que devem ficar muito claros, obviamente não só para o médico que está tratando, mas para paciente também, porque isso certamente vai ser uma gravidez de alto risco, né? Dependendo de como foi a epilepsia dessa paciente. Então, no primeiro ponto, a gente já sabe que uma coisa fundamental é o aconselhamento, né? E aí a união da neurologia, né? Por isso que eu estou aqui, com a obstetrícia e ginecologia. Então, assim, a primeira coisa que um neurologista vai fazer no aconselhamento é se embasar de que aquilo é de fato uma epilepsia, né? Parece bobo, né? Ingênuo até, mas é crucial, né? Muitas pacientes, muitas pessoas, às vezes, recebem medicamentos porque operaram, fizeram alguma neurocirurgia ou tiveram alguma coisa parecida com uma epilepsia, internaram lá na UPA, num pronto-socorro, ganharam Idantal e ficam com esse Idantal a vida inteira sem a menor necessidade. Então, isso é um ponto bobo, mas muito importante. O outro ponto é se isso é de fato uma epilepsia, ok, tudo bem, mas essa pessoa precisa mesmo de medicação, né? Nem todo paciente epilético ele precisa de uma medicação regular, dependendo da intensidade da crise que ele tenha, dependendo do tipo de crise. Terceiro ponto, que eu acho que é tão importante, mas é quase que impossível a gente conseguir se programar para isso, né? É planejar essa gravidez. Idealmente, se a gente for olhar na literatura, pelo menos meio ano ou um ano antes, começar a se preparar para essa gravidez. Por quê? Primeiro que algumas drogas, né, como a gente está vendo, elas são indutoras de algumas enzimas e diminuem muito a eficácia dos anticoncepcionais. Então, eu separei aí no quadrinho, né, algumas drogas, por exemplo, que são indutoras fortes, como carbamazepina, fenitoína, que é muito utilizado, né, o próprio fenobarbital, que é o Gardenal, que são drogas de ampla utilização. É possível que a pessoa, ao tomar essa droga, esteja tomando um anticoncepcional achando que está protegida e, na verdade, não está. Ela pode engravidar a qualquer momento. Então, é muito importante a gente planejar a gravidez e planejar, se essa pessoa não quiser ficar grávida, o tipo de anticonvulsivante que ela vai tomar e o tipo de anticoncepcional também. Outra coisa muito importante é a reposição do ácido fólico, né? Na literatura se diz assim, de 1 miligrama dia até 4 miligramas dia, dependendo se a gente usa as doses mais elevadas para pacientes que já tiveram outras gestações com o feto com algum defeito do tubo neural ou usam alguns outros tipos de anticonvulsivantes que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, mulher em idade fértil que tem epilepsia ou suspeita de, a primeira coisa no aconselhamento, ou aconselhamento em si, é a gente tentar seguir isso aí que eu estou botando na tela. Se é mesmo uma epilepsia, precisa de medicamentos, se ela tem um planejamento de engravidar, a gente tentar fazer isso com o maior tempo possível, que a gente vai justamente usar esse tempo, né, meio que arbitrário ali de meio ano a um ano, para a gente poder ajustar a dose da droga, saber qual é o menor nível de droga que gera a maior proteção. Isso é muito importante antes da mulher ficar grávida, justamente pelo impacto que as drogas têm no feto, né? Então, a primeira coisa seria aconselhar essa paciente. Por quê? Porque as drogas não são livres de riscos, né? Assim, é óbvio que todo medicamento ele tem o seu risco, mas a gente está falando aqui de risco para uma vida que ainda nem nasceu, né? Então, isso é muito importante, vai pegar ali a formação do feto, né? Então, tem danos cardíacos, cerebrais, danos estruturais mesmo, e é muito importante eu saber quais os tipos de droga a minha paciente toma, né, ou quais os tipos de droga ela deveria estar tomando para poder manejar com o menor risco, não só para a paciente, mas para o feto também.
Então, aí tem um quadrinho, né, dizendo mais ou menos, peguei as drogas mais utilizadas, né, não acredito que tenha, vocês usem alguma outra droga diferente disso, mas aqui estão as drogas baseadas no risco de teratogenicidade. Então, se a gente pegar o ácido valproico, é óbvio, né, aqui é deixar bem claro, assim, todas as drogas têm um risco de teratogenicidade. Mas o ácido valproico é batata, assim, todos os trabalhos está mais do que confirmado que ele é o fármaco que tem o maior risco de causar mal ao feto. Em segundo, você tem ali a fenitoína, fenobarbital, topiramato, depois carbamazepina e oxcarbazepina, e as drogas consideradas, digamos assim, mais seguras na gestação é a lamotrigina e o levetiracetam, tá? Tem como nomes comerciais Lamital e o levetiracetam, principalmente é o Keppra, que é o nome comercial mais utilizado. Então, se eu tenho uma paciente que está em idade fértil e tem epilepsia, eu vou escolher, obviamente, a droga que tem o menor risco de causar mal para o feto e vou evitar a droga que tenha um risco maior de dano fetal. Então, aí está mais ou menos o quadrinho das principais drogas utilizadas para o tratamento da epilepsia. Aqui a gente vê que isso é interessante, né? Porque, assim, é óbvio, todas causam mal, né? Tem esse potencial, o ácido valproico, que é o valproato mais, e uma coisa importante também, vou falar disso para vocês, isso é dose dependente. Então, o valproato, ele tem um risco de teratogenicidade muito grande, e isso é dose dependente. A lamotrigina tem um risco menor, mas isso também é dose dependente. Então, quanto maior a dose que o meu paciente precisar, maior vai ser o risco que eu vou expor aquele feto, tá? Então, obviamente que eu vou tentar utilizar maneiras de usar a menor dose possível para a maior proteção possível. Isso é uma coisa crucial dentro do tratamento. Aqui a gente vê a mesma coisa, assim, não esse dano ao feto, ele é mais ou menos que igual, independente de qual seja a malformação. Aqui vocês estão vendo, né, um conjunto ali de alterações cardíacas, do tubo neural, da fenda palatina, da fenda labial ou hipospadia. Tá? O ácido valproico, de longe, é a droga que mais causa efeito teratogênico. Lamotrigina, e aqui não tem o levetiracetam, mas são os que têm um risco, um perfil um pouco mais seguro. Bom, então, quais são os cuidados que a gente tem, o que o neurologista tem, né, ao escolher uma droga antiepilética para uma paciente em idade fértil, né, ou mesmo na grávida? Primeiro, a gente sempre tende a utilizar, isso é uma regra geral para a epilepsia, um remédio só. Tá? É diferente, por exemplo, da maneira que se trata a hipertensão arterial sistêmica, onde você tende a usar combinações de várias drogas que atuam em sistemas diferentes. Né? Aqui a gente utiliza uma droga e a gente tenta chegar até a dose máxima dessa droga ou até uma dose tolerável para o paciente. Que não tenha nenhum efeito colateral, que ele consiga tolerar e que deixe ele livre das crises epiléticas, ou pelo menos que diminua a intensidade das crises que ela tem no caso. Né? Se eu não conseguir com uma droga, numa dose, ou seja ela máxima ou máxima tolerável, ou se eu tiver algum efeito colateral, aí sim eu vou partir para uma segunda droga, sempre unindo a outra droga que a precedia. Então, se eu uso a droga A, cheguei numa dose boa e não consigo controlar, eu vou associar a droga B, só vou tirar a droga A se o meu paciente tiver algum efeito colateral que impossibilite a continuação desse fármaco. A gente sempre tenta monoterapia. Seria, obviamente, que o ideal, né? Nem sempre a gente consegue, mas é o ideal. Nesse caso, lamotrigina e levetiracetam. Se eu precisasse escolher uma droga para usar na paciente em idade fértil, seria lamotrigina e levetiracetam, sem dúvida nenhuma. Evitar sempre o ácido valproico, né?
Obviamente que, como eu disse, nem sempre isso é possível, mas, de fato, é a última droga que a gente vai associar. E, como a gente já viu antes, isso é dose dependente, né? O dano da droga, ele depende da dose da droga. Isso eu tirei de uma referência, mas a literatura varia mais ou menos por aí. Tentar utilizar de 500 a 600 miligramas dia, ou níveis séricos em torno de 70 microgramas por ml. Vocês terem uma ideia, o nível sérico para o ácido valproico ali, a faixa de normalidade é de 50 microgramas por ml a 100 microgramas por ml. Então, assim, quanto mais próximo a gente se aproximar dos 50, com um ganho ali no controle das crises, seria o ideal. Outra coisa é simplificar o regime das drogas, né? Isso tem muito a ver com a última bolinha ali, que é determinar a concentração sérica ideal. Então, todos esses anticonvulsivantes a gente pode dosar no sangue. Óbvio que isso não está disponível em todos os lugares, tá? Às vezes está para uma droga e não está para outra, tá? Mas isso é uma coisa que, assim, seria o ideal de se fazer. É diferente a gente ficar dosando o nível sérico da droga numa pessoa que não está grávida, ou que não quer ficar grávida, ou num paciente que está bem controlado. Isso não leva a lugar nenhum, porque o mais importante é que aquele paciente está controlado. Mas na mulher em idade fértil, principalmente aquela que vai ficar grávida, ou uma que já está grávida, determinar essa concentração sérica é importante, porque eu consigo saber se eu tenho muita droga no sangue, se eu tenho pouca droga no sangue, e tentar deixar a menor dose possível para adquirir um controle das crises. E, principalmente, para simplificar o regime das drogas. Sim, vou dizer para vocês que é comum até a gente pegar pacientes com 4, 5 drogas, e aí a gente dosa as 5 drogas e pelo menos uma droga está no nível subterapêutico, às vezes 2 drogas no nível subterapêutico. Ou seja, o paciente está tomando e não tem aquela droga eficazmente no sangue, né? Então você tira o remédio, não tem por que manter aquele remédio. Se o paciente estiver controlado, ele está controlado, com a droga baixa no sangue, não está servindo para nada, então você simplesmente tira. Então a concentração sérica do fármaco, ele pode também ajudar a simplificar o regime, tirando droga que não está cumprindo nenhum papel, né? E sempre, como eu disse, usar a menor dose possível do remédio. Bom, e aí a gente entra na gravidez, né? Qual é o problema da gravidez? Na gravidez você tem várias maneiras de diminuir a concentração sérica, a concentração plasmática da droga, né? Seja por um aumento do clearance renal, por um aumento do metabolismo hepático. Muitas drogas, a maioria, tem metabolização hepática, seja por redução das proteínas plasmáticas, né? Por redução da absorção intestinal, aumento do volume de distribuição. Então, tudo isso, tirando a redução da proteína plasmática, você pode aumentar a fração livre no plasma e aumentar o nível sérico do remédio. Todas as outras, elas causam uma diminuição plasmática do remédio. Então, você está dando uma dose de remédio que você acha que é eficaz, mas, na verdade, não é eficaz. E aí, mais uma vez, né, é importante, quando possível, a gente tentar determinar o nível sérico daquela droga que eu estou dando para paciente. Então, isso seria o sonho, né? Você conseguir monitorar o nível sérico do remédio para você melhorar a sua proteção contra a crise naquela doente. Quando que se faz isso? Não existe uma resposta assim, muito certa, mas normalmente a gente tenta fazer a cada mês, né? E se a paciente tiver alguma crise ou tiver um efeito colateral da droga, aí a gente vai dosar para saber se o nível está baixo, se está alto, se eu preciso reduzir ou se eu preciso aumentar. O que eu posso fazer quando eu acredito que seja o universo de vocês, né, ou pelo menos da maioria, quando eu não tenho um monitoramento disponível, né? Então, eu vou ter que conhecer um pouquinho mais de fisiologia para poder lidar com isso e responder essa pergunta. Como eu sei que, principalmente no primeiro trimestre,
né, eu tenho um aumento muito grande da metabolização e uma diminuição do fármaco no sangue, eu posso considerar aumentar a dose, principalmente dos fármacos que eu sei que diminuem muito o nível sérico no primeiro trimestre. E aí estão os dois principais que eu vou utilizar na grávida, que é a lamotrigina e o levetiracetam. Oxcarbazepina é outra droga que diminui muito a concentração plasmática no primeiro trimestre. Então, nesses casos, quando eu não consigo dosar, eu posso simplesmente aumentar a dose que eu estou dando para a minha paciente. Um outro ponto é quando a paciente tem crise, né? E aí, assim, principalmente crise importante, crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, né? Isso vai me fazer aumentar a droga sem eu ter um monitoramento. Eu vou no escuro e aumento ali aquela dosagem da droga. Se é uma crise rápida, uma ausência, uma coisa sem maior dano, eu posso não aumentar, observar, ver se tem algum outro fator que tenha desencadeado a crise e não necessariamente aumentar. Quando eu tenho uma crise convulsiva, tônico-clônica generalizada, eu posso aumentar sem necessariamente ter o nível sérico, sabendo que, bom, provavelmente a dose estava inadequada, estava para menos, então eu vou aumentar a dose para poder evitar uma nova crise. Né? Ou quando essa paciente já teve a sua droga monitorizada, né, o nível sérico estabelecido, e ela entrou na gravidez com uma dose bem pequena. Né? Então, vamos pegar o exemplo que eu dei lá no início. A paciente quis engravidar, a gente fez todo um planejamento, ela entrou na gravidez com a menor dose possível para evitar uma crise, e aí quando ela está no início, que eu caio muito a concentração plasmática, ela tem uma crise. Bom, se a droga já era a menor dose possível, se ela teve uma crise agora, provavelmente deve ser por falta de remédio, então eu vou aumentar o remédio, não necessariamente eu preciso ficar dosando o remédio. E um outro ponto importante durante a gravidez é evitar ao máximo o tratamento com valproato. Então, isso é importante, assim, é a última droga que a gente deve utilizar na mulher grávida. Se não tiver jeito, utilizar na menor dose possível, dosando o fármaco no sangue, ou, se eu não tiver disponível, utilizar uma droga ou uma miligramagem dentro daquilo que a gente viu anteriormente, em torno de 500 a 600 miligramas. Tá? Normalmente você vai fazer isso numa mulher com gestante quando você já utilizou todas as outras drogas e não conseguiu crise, não conseguiu controle das crises, ou a paciente teve algum efeito colateral que impossibilitou a utilização de outras drogas. Bom, quando eu tenho a primeira crise durante a gravidez, né, a paciente não tinha nenhum histórico de epilepsia e ela simplesmente abriu uma primeira crise durante a gravidez. Do ponto de vista prático, a investigação é a mesma que na mulher não grávida. Então, essa mulher vai fazer um eletroencefalograma, obviamente que na anamnese eu já vou perguntar por alcoolismo, uso de drogas, né? Toda essa parte de efeito que poderia desencadear, né? E uma imagem do cérebro dessa paciente. O ideal para qualquer pessoa que tenha epilepsia já é a ressonância mesmo. Então, a gente já usa tomografia para investigação de epilepsia quando a gente não tem ressonância. Tá? Mas o ideal é que se use ressonância. Isso não é contraindicado para mulher grávida. A questão aí seria o gadolínio. Óbvio que a gente evita. Se for extremamente necessário, pode ser feito com relativa segurança. Mas, normalmente, a gente só pede uma ressonância simples mesmo. Tá? E procurar investigar situações pertinentes à gravidez. Então, a gente vai ter a eclâmpsia, né? E na mulher é muito comum você ter trombose venosa cerebral, cujo principal sintoma é cefaleia e crise convulsiva. Então, essas são investigações que, digamos assim, não poderia faltar na mulher grávida você investigar a trombose venosa cerebral. Como é que você faz isso? Bruno, o ideal seria usar contraste, então teria que fazer gadolínio obrigatoriamente? Sim e não.
obviamente que o ideal seria usar o gadolínio para você poder contrastar e ver se tem alguma trombose na veia cerebral, mas quando você tem uma trombose relativamente extensa, já bem estabelecida, você consegue, com um radiologista e um neurologista experiente, ter alguns sinais disso sem necessariamente precisar fazer o gadolínio. Mas, repito, se for extremamente necessário, pode ser feito com relativa segurança. Tá? E aqui um outro ponto importante é que, embora a gente tenha visto, né, eu tenha falado mais de uma vez, que lamotrigina e levetiracetam são as drogas mais seguras para a gravidez, eu não tenho como iniciar lamotrigina nesses casos, quando a paciente está grávida e ela abre um quadro de crise convulsiva ou de epilepsia. Porque a lamotrigina é um fármaco que é muito difícil você titular ela no início. Você tem que começar com pequenas doses e ir aumentando, e às vezes você leva um mês e meio, 2 meses para chegar na dose que você quer. Se você aumentar muito rápido, ela dá muita reação de pele, podendo chegar até a síndrome de Stevens-Johnson. Então, você tem que começar muito devagar e ir subindo gradualmente, e a gente não vai ter 1 mês e meio, 2 meses para chegar na dose que a gente quer. Então, nesses casos, onde a mulher está grávida e tem uma primeira crise, a gente não tem como fazer lamotrigina. A droga de escolha, de eleição, aí seria o levetiracetam. Bom, e no periparto? Esse é o período de maior risco, né? A literatura, pelo menos a neurológica, diz ali que na véspera, no dia do parto e no dia seguinte, são os dias de maior risco e que, normalmente, a paciente epilética está mais na janela ali de ter algum tipo de crise. Tá? Principalmente por dor, né? Óbvio, não preciso dizer isso para vocês, privação de sono e estresse, tá? Que são gatilhos assim muito importantes para a crise epilética, tá? Mesmo na mulher não grávida. É muito comum, por exemplo, atender adolescente que tem a primeira crise estudando para o vestibular, tomando Ritalina, não dormindo direito, café, e tem uma crise primeira da vida. Né? Então, dor, privação de sono e estresse, que são muito comuns, né, nesse período periparto, são os principais gatilhos. O benzodiazepínico é o tratamento de escolha. Aí não tem jeito, assim, seja para qualquer fase da gravidez, se eu tenho uma crise branda, amena, eu posso aumentar a dose, ou simplesmente não fazer nada, observar, né, se a mulher tiver tido algum gatilho para aquela dor, né? Então, isso é mais fácil de tratar. Mas se eu tenho uma crise tônico-clônica, generalizada, ou crises reentrantes, ou uma paciente que tinha 1, 2 crises por semestre, ou uma crise por mês, e passa a ter crise toda semana, todo dia, ou eu vou precisar aumentar muito a dose do remédio, ou se for uma crise tônico-clônica, é o benzodiazepínico. Não adianta eu fazer uma dose extra do remédio, aumentar a lamotrigina, aumentar o levetiracetam, que eu não vou resolver a crise naquela hora ali, vai ter que ser o benzodiazepínico, não tem jeito. Lá fora eles usam muito o lorazepam, aqui a gente pode usar o diazepam ou mesmo o midazolam. Só cuidado aí, porque a gente tem ainda aquela cultura de ampola, né? Então, faz uma ampola aí de diazepam para tratar a crise. E quase nunca você precisa de uma ampola, né? Se dilui e vai titulando isso. Faz 1 miligrama, 2 miligramas, vai fazendo aos poucos e vendo se aquela crise vai parar. Né? Se você fizer 1 miligrama, isso causa um efeito cardiodepressor e depressor respiratório muito grande. E nos casos de eclâmpsia, o bom e velho sulfato de magnésio, né, que ainda é utilizado e tem bastante evidência para isso. Após o parto, aí vem o outro lado da gangorra. Né? Então, a gente estava num cenário onde eu tinha uma metabolização muito grande das drogas e eu tinha uma diminuição da concentração plasmática. Eu passo para um cenário onde o corpo vai começar a se reajustar. Né? E
Isso demora ali um tempo que ninguém sabe ao certo, é um pouco mais rápido para alguns tipos de drogas e um pouco mais lento para outros tipos de droga. O que é mais rápido? As drogas que são eliminadas pelo rim ou que são eliminadas pelo fígado via glucoronidação, que está incluído lamotrigina, levetiracetam, carbamazepina, um pouco, né? Mas principalmente a lamotrigina e o levetiracetam. Essas drogas, em algumas semanas ali depois do parto, elas já estão sendo metabolizadas como antes do parto. As drogas que têm ajuste, né, ou metabolização pelo citocromo P450, elas demoram um pouco mais, esse sistema demora um pouco mais a voltar a metabolizar as drogas como se fosse antes do período da gestação. Então, eu posso demorar um pouquinho mais para aumentar a dose dessas drogas. O que a gente está falando de rápido, o que eu estou falando de devagar? Se você for olhar para as drogas de glucoronidação e eliminação renal, 2 semanas já é o suficiente para você voltar às doses pré-gravidez. Para as drogas do citocromo P450, e aí vai fenobarbital, idantal, depaquene, carbamazepina, isso pode ser feito com até um mês e meio de atraso, porque isso demora mais a ser ajustado. Então, uma coisa que eu precisei aumentar durante a gravidez, agora eu vou precisar começar a diminuir a dose, obviamente que de acordo com a clínica da paciente, agora que o corpo está voltando ali ao normal. E o que não muda e o que ainda é um gatilho fundamental para ter crise epilética? Privação de sono, né? Não esquecer que agora a mãe tem o filho, né? Então ela vai precisar amamentar. Quem já é mãe aí sabe, ou quem é pai também ajudou, sabe como é que é, né? Então, assim, são noites mal dormidas, ou não dormidas, né? Tardes mal dormidas. Então, é fundamental que essa paciente tenha alguma estratégia, e obviamente isso vai incluir a ajuda de terceiros, para conseguir descansar, tirar cochilos ao longo da tarde, ter pelo menos 4 horas de descanso, né? De sono, de fato, por noite. Então, é muito comum a gente orientar esses pacientes a dar mamadeira mesmo à noite, alguém para dar mamadeira, né? Naquele período ali da madrugada, para evitar a privação de sono, que é um gatilho muito importante para ter crise. Cuidado ao dirigir, eu não aconselho a dirigir nesse período, tá? Ou se precisar dirigir sempre acompanhada. Cuidados no banho com o bebê, cuidado ao carregar o bebê. Existe um tipo de crise que a gente chama de crises mioclônicas, né? Que a pessoa, quando a gente vai fazer a anamnese da pessoa para saber se ela tem crise mioclônica, a gente pergunta se a pessoa já levou susto ou já deixou cair alguma coisa da mão. Porque são crises onde a pessoa tem espasmos no braço, parece que a pessoa está levando um susto. É muito comum de manhã isso acontecer, a pessoa deixar cair a xícara do café, ou deixar cair a escova de dente. Então, cuidado, se você estiver carregando o bebê e tiver uma crise mioclônica, certamente ele vai cair no chão. Então, é importante saber qual tipo de crise e orientar sempre a paciente. Ficar sozinha, né? Esses pacientes não devem ficar sozinhos, tá? Então, esses cuidados, novamente, assim, às vezes passa batido ali na correria da consulta, a gente não orienta, mas são fundamentais, tá? Às vezes, pacientes bem medicadas, na dose correta, com remédio correto, tem privação de sono e vai ter crise. Então, isso é um gatilho importante, tá? E, de uma maneira geral, assim, a gente sempre estimula a amamentação. A droga passa pelo leite, pode ter concentração plasmática no feto. Sim, isso tudo é verdade. Mas passa muito pouco. A concentração no feto tende a ser irrisória, tá? Como eu falei no primeiro lá atrás, assim, é muito discutível se isso tem algum efeito cognitivo a longo prazo, tá? Mas isso não suplanta assim, a gente evitar a amamentação. Pelo contrário, a gente estimula a amamentação. Eu não sei se vocês têm esses relatos. Algumas pacientes simplesmente ficam com medo, não querem amamentar. Acho que é desmistificar um pouco isso, até porque isso cria bastante vínculo entre a mãe e o feto.
Tá? Então, são esses. Cuidado no pós-parto, principalmente cuidado, porque as drogas vão começar a ser menos metabolizadas e acumular um pouco mais no sangue, então você vai ter que ajustar a dose. Cuidado com privação de sono, dependendo do tipo e da frequência de crise, de orientar a mãe para que ela nunca fique sozinha, não dê banho sozinha, não dirija sozinha, e que ela pode amamentar sem problema nenhum. Acho que esse era o último. Obrigado aí a vocês. Bruno, obrigada. Foi ótimo. A gente tem um chatzinho que a gente deixa ele aberto para quem for querendo tirar dúvida, falar com a gente. O que eu queria era falar, eu acho que você abordou bem essa questão a gente tem uma dificuldade, a gente às vezes recebe, por exemplo, eu recebo no ultrassom, na medicina fetal, muitos pacientes usando o valproato. E aí a primeira coisa que os residentes me perguntam ela está usando ácido valproico, pode? Vamos trocar agora, sabe? E aí muitas vezes ela já veio para mim com 30 semanas. Né? Então a gente fica naquela semana, ela já passou, eu faço dou uma olhada na morfologia fetal, mas na verdade agora o custo-benefício de eu fazer a troca da medicação, né, é questionável. Eu acho que ela passou pela principal fase dela fazendo o uso da medicação. Isso é um ponto importante, assim, e a tendência mesmo que seja no meio da gestação ali, isso é um pouco discutível para o primeiro trimestre, tá? Mas a tendência é você não mexer na droga, entendeu? Porque não esquece que assim, isso serve para qualquer doença, assim, ou para muitas doenças em neurologia, Parkinson, enxaqueca. Se você vai fazer um ajuste da droga, né, ou você vai começar a diminuir uma droga e aumentar a outra, você tem uma série de alterações na farmacocinética da droga. Então, na epilepsia, de uma maneira geral, seja na grávida, seja fora da gravidez, a primeira coisa que você faz com um paciente, quando você vai mudar remédio, é falar, olha, eu vou mudar seu remédio. A chance de você ter algum problema é muito grande, porque a gente vai começar a diminuir uma droga e vai começar outra. Então, a chance que tem de dar problema e de ter crise é muito grande. Por isso, a gente não faz nenhuma mudança de terapia no meio da gravidez. Se tiver que fazer, faz antes. Se chegar com ácido valproico, eu acho que é aquilo que eu falei, assim, tenta botar na menor dose possível. Uma pergunta, vocês têm